Donald Trump anuncia tarifa base de 10% sobre todas as importações. A União Europeia é atingida com imposto aduaneiro de 20%. A União Europeia está a preparar contramedidas adicionais para responder às tarifas de 20% dos Estados Unidos sobre os produtos europeus. De visita à Groenlândia para se reunir com as autoridades recém-eleitas, a primeira-ministra da Dinamarca refuta reivindicações dos Estados Unidos sobre o território. My fellow Americans, this is Liberation Day. Donald Trump anunciou imposto base de 10% sobre as importações de todos os países e taxas mais elevadas sobre dezenas de nações que têm excedentes comerciais com os Estados Unidos. As importações de bens da União Europeia ficam sujeitas a um imposto de 20%, com o presidente norte-americano a deixar sérias críticas ao bloco. So how can anybody be upset? They will be, because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. Trump prometeu aos norte-americanos que os empregos nas fábricas regressarão aos Estados Unidos, mas as suas políticas arriscam um súbito abrandamento económico. For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. American steel workers, auto workers, farmers, and skilled craftsmen. We have a lot of them here with us today. They really suffered gravely. They watched in anguish as foreign leaders have stolen our jobs, foreign cheaters have ransacked our factories, and foreign scavengers have torn apart our once beautiful American dream. O anúncio de Trump ameaça alterar grande parte da arquitetura da economia global e desencadear guerras comerciais mais amplas. Parceiros de longa data, como a União Europeia, já reagiram. Von der Leyen diz que a Europa está pronta para responder. Ursula von der Leyen anunciou que a União Europeia está a preparar contramedidas adicionais para responder às tarifas de 20% sobre os produtos europeus aplicadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. We are prepared to respond. We are already finalizing the first package of countermeasures in response to tariffs on steel. And we are now preparing for further countermeasures to protect our interests and our businesses if negotiations fail. Na quarta-feira, Trump anunciou a imposição de uma taxa mínima de 10% a todos os países, com o bloco europeu a ser acrescentada a uma lista dos 60 piores infratores, os quais enfrentam, por sua vez, uma tarifa mais elevada de 20%. Anunciou igualmente uma taxa de 25% sobre todos os automóveis fabricados fora dos Estados Unidos, a aplicar com efeitos imediatos. A Suécia e a Irlanda já reagiram, dizendo lamentar as tarifas adicionais impostas, que entrarão em vigor na próxima quarta-feira. No entanto, o vice-líder irlandês, Simon Harris, instou o bloco a manter-se calmo e comedido na reação. The statement this morning by European Commission Chief Ursula von der Leyen clearly sought to reassure Europeans that the EU is ready to protect itself from Washington's decision to impose tariffs. Speaking from Samarkand, Uzbekistan, where she will later attend the first ever EU Central Asia Summit, von der Leyen said Europe has everything it needs to make it through this storm and is now preparing further measures. But she nonetheless made it clear that Europe wants a negotiated solution because it stands for fair and rules-based trade, which will be one of the main message in her talks with Central Asian leaders today and tomorrow. Alice Tidy in Samarkand for Euronews. On s'attend de nouvelles sanctions tarifaires de la part de Washington. À quel point la réponse de l'Union européenne doit être, selon vous, ferme? Et pensez-vous que l'Union dispose d'une stratégie définie et efficace pour gérer cette escalade tarifaire? Oui, on doit répondre d'une façon ferme, mais aussi d'une façon intelligente. Ça veut dire qu'on doit venir à une solution négociée. Des tarifs signifient des impôts que les consommateurs américains vont payer, que les compagnies américaines vont payer. Ça ne sera pas bon pour les Américains, mais ça sera aussi mauvais pour les Européens. Donc, rentrer dans une guerre des tarifs, ce n'est pas le mieux chemin.
Mais effectivement, on doit répondre, mais de façon à qu'on puisse trouver une solution négociée de l'intérêt commun et réciproque pour les États-Unis, pour l'Europe, pour l'économie américaine, pour l'économie européenne. Mais est-ce que de façon générale, vous pensez que le mécanisme de défense de l'Europe est adapté et flexible pour faire face à des actions rapides, parfois impulsives de l'administration Trump, comme les tarifs douaniers ou les commentaires sur le Groenland? Mais comme vous savez, les compétences sur le commerce, c'est une compétence de la Commission européenne. Et donc la Commission européenne a tous les outils pour répondre et faire la gestion. Ça ne dépend plus des États membres, c'est une fonction de l'Union européenne que nous représente à tous. Et je suis sûr que la Commission est prête à répondre si et quand il faut. Mais je crois aussi et je l'espère, que les efforts de négociation que la Commission a déjà entraînés avec les États-Unis, et notamment par le commissaire Maroš Šefčovič, puissent arriver avec succès, parce que vraiment c'est une grande erreur économique pour les États-Unis, aussi pour l'Europe et pour le monde global, parce qu'en fait, nos relations commerciales représentent 30% des relations commerciales globales, 40% du PIB global. Donc, ça ne va pas affecter seulement l'Europe et les États-Unis, ça va toucher à tous. Donc, c'est une grande erreur, mais j'ai l'espoir que les États-Unis comprennent la dimension de cette erreur et qu'on puisse éviter une guerre commerciale. Au moment où tout le monde veut la paix, il n'a pas de sens de créer une guerre maintenant sur le commerce. A primeira-ministra dinamarquesa está de visita à Groenlândia para uma viagem de 3 dias que visa reforçar a confiança e a cooperação com os novos dirigentes eleitos do território. Mette Frederiksen anunciou a visita depois de o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, ter acusado a Dinamarca de não investir no território. À chegada, Frederiksen prometeu apoiar o povo groenlandês e defender a ilha das ambições norte-americanas. Grønland igen. Jeg vil gerne sige til alle i Grønland, jeg har kun et ønske, og det er at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for at passe på det her vidunderlige land og støtte Grønland i en rigtig, rigtig svær situation. A primeira-ministra dinamarquesa vai reunir-se com o novo líder da Groenlândia, que se congratula com a visita e diz que o território resistirá a qualquer tentativa de anexação por parte dos Estados Unidos. Pelo menos 4 pessoas morreram na sequência de um ataque de mísseis russos contra a cidade ucraniana de Kryvyi Rih. O chefe da administração militar da cidade disse que um grande incêndio deflagrou e vários edifícios de apartamentos foram danificados. De acordo com o governador regional, 14 pessoas ficaram feridas no ataque, incluindo um rapaz de 8 anos e uma rapariga de 6. Kryvyi Rih é a cidade natal do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e situa-se a cerca de 70 quilómetros da linha da frente mais próxima. A junta militar no poder em Myanmar declarou um cessar-fogo temporário até ao dia 22 de abril para ajudar nos esforços de socorro após o terremoto de sexta-feira. O anúncio surge na sequência do cessar-fogo unilateral dos grupos de resistência armada que se opõem ao regime militar. A declaração da junta diz que os grupos armados e as milícias locais devem abster-se de atacar as forças do Estado ou de expandir o território. Se estas condições não forem cumpridas, o Exército advertiu que tomará as medidas necessárias. 5 dias após o terremoto devastador que atingiu o centro de Myanmar, as esperanças de encontrar sobreviventes estão a desaparecer. As operações de salvamento foram gravemente dificultadas pela guerra civil em curso e pelos danos causados nas estradas e pontes. A televisão estatal confirmou que o número de mortos no país subiu para os 2.886, com mais de 4.600 feridos. Na vizinha Tailândia morreram pelo menos 22 pessoas. As esperanças de Marine Le Pen de se tornar a próxima presidente de França podem ainda estar vivas. Depois de um tribunal de recurso em Paris ter dito que emitirá uma decisão sobre o caso em que foi julgada no verão de 2026. Se o prazo for cumprido, tal significa que a decisão final poderá ser proferida vários meses antes das eleições presidenciais de 2027. Em que circunstâncias poderá então Marine Le Pen candidatar-se à presidência?
Il n'y a qu'un seul scénario, c'est celui où elle est innocentée ou celui où sa peine est suffisamment réduite pour que l'inéligibilité ne court pas jusque l'élection présidentielle en 2027. Il y a bien un troisième scénario, c'est celui de la grâce présidentielle. Mais il faut rappeler que le président de la République ne peut gracier que pour une condamnation qui est définitive. Définitive. On ne peut donc exercer ce droit de grâce que si Marine Le Pen a terminé d'épuiser les voies de recours. Enquanto aguardam segundo julgamento e apesar da sentença, Marine Le Pen mantém o lugar de deputada na Assembleia Nacional. Mas em caso de dissolução não poderá candidatar-se para ser reeleita. Sendo que, segundo alguns especialistas, a condenação de Le Pen por desvio de fundos do Parlamento Europeu continua a ser um problema para o seu partido. Ça déstabilise, ça fragilise le leadership, l'organisation, la ligne idéologique. Il y a beaucoup de choses qui sont déstabilisées. D'abord, c'est cela. Maintenant, il peut y avoir résilience, évidemment, et puis il peut y avoir peut-être cette seconde solution que serait Bardella. L'état de droit, là, c'est la négation de l'état de droit. O plano B poderá passar por Jordan Bardella, líder do Rassemblement National e protegido de Le Pen, que poderá substituí-la na corrida às eleições de 2027. Mas com apenas 29 anos poderá ser considerado relativamente inexperiente, tendo apenas sido deputado no Parlamento Europeu. E enquanto espera que os tribunais se pronunciem novamente sobre o caso, o partido já lançou um contra-ataque, já que desde a condenação de Le Pen, na segunda-feira, afirma contar com mais 10 mil membros e ter conseguido 300 mil assinaturas na petição de apoio que apresentou.